Um dos maiores talentos da história da MotoGP surpreendeu o mundo há pouco mais de 10 anos, abdicando de uma carreira já consolidada no motociclismo a troco de... até hoje ninguém sabe muito bem o que. Ele era Casey Stoner, o australiano da moto de número 27, decidiu de maneira poética encerrar sua carreira aos 27 anos de idade, depois de 2 títulos na MotoGP, e com um estilo de pilotagem tão único e belo que até hoje inspira jovens pilotos e enche os olhos dos fãs de motociclismo. Mas como foi a carreira do Stoner? Como ele ficou tão rápido? O que talhou nele esse estilo de pilotagem tão distinto? E o que fez ele se aposentar tão brevemente? Bom, isso é o que eu vou tentar responder nesse vídeo. Casey Stoner nasceu no dia 16 de outubro de 1985, na cidade de Southport, estado australiano de Queensland. Ele começou a correr no off-road aos 4 anos, inspirado por seu pai e sua irmã mais velha, que já competia. E esse início na terra, em pistas de motocross e flat track, talharam um grande diferencial de Stoner no estilo de pilotagem, a agressividade e o profundo controle da moto no limite. Entendendo o talento do filho Casey, que até os 10 anos venceu mais de 200 corridas em torneios nacionais, a família Stoner fez grandes sacrifícios financeiros para mantê-lo competindo, mudando de casa e viajando por terra grandes distâncias atrás de corrida. Com os resultados de Casey, em 2000 a família deu um passo importante. Foi para a Europa para que ele, ainda com 14 anos, pudesse correr no asfalto sem esperar até os 16 anos, que era a idade mínima na Austrália. Os pais venderam tudo e a família passou a morar em um motorhome usado no Reino Unido. Depois de vencer suas primeiras 2 corridas e ser campeão no fim do ano no britânico de Aprilia 125, Stoner correu em 2001 nos campeonatos espanhol e britânico de 125 cilindradas. Na Espanha, ele chamou a atenção de Alberto Puig, piloto recém-aposentado, atualmente chefe da Repsol Honda, que na época comandava o programa de jovens talentos da Telefônica Movistar, que revelou nomes como Dani Pedrosa, Tony Elias, Álvaro Bautista e o próprio Casey. Durante esse período, a família Stoner chegou até morar com seu motorhome no sítio de Puig. E de maneira meteórica, devido ao grande talento, a entrada do Stoner no Mundial de Moto Velocidade foi exatamente em 2001 mesmo, através de 2 wildcards na 125 pelo time da Telefônica Movistar. Eles foram na Inglaterra, onde foi o 17º, e na Austrália, onde ele conquistou seus primeiros 4 pontos com o 12º lugar. Mas vale falar uma coisa muito interessante aqui. O Stoner ele iniciou a carreira dele no asfalto na Europa, ou seja, ele nunca tinha corrido em Phillip Island até chegar exatamente nesse wildcard no Mundial de Moto Velocidade. Ou seja, por não ter corrido no asfalto na Austrália, ele não tinha conhecimento prévio dessa pista. Como muitas vezes a gente pode pensar que ele andava tão bem em Phillip Island exatamente porque ele tinha esse conhecimento, o que não é verdade. Paralelamente, Stoner foi o vice-campeão tanto do campeonato espanhol quanto do inglês de 125 cilindradas. Mas o primeiro ano inteiro do Stoner no Mundial viria a seguir em 2002, mas foi na categoria intermediária, nas 250 cilindradas pela equipe LCR do Lúcio Sequinello. Foi nessa época que ele ganhou o apelido famigerado de Rolling Stoner pela sua, digamos, propensão ao caos. De suas 5 primeiras provas, Stoner se acidentou em 4, porém ele intercalava os resultados com performances sólidas, com 3 sextos lugares e um top 5 naquele ano. Porém o passo foi maior que a perna e em 2003 ele voltou aí para 125, exatamente também pela equipe LCR. A mudança trouxe frutos na 5ª etapa na Itália, com a primeira pole position do australiano. Ela foi seguida pela primeira melhor volta na Catalunha, na corrida seguinte, e pelo primeiro pódio na 9ª etapa, na Alemanha. Depois de mais 2 pódios nos GPs do Brasil e do Pacífico, Stoner terminou o ano com sua primeira vitória, em Valência. Em 2004, pela primeira vez com uma moto de fábrica, apesar de seguir intercalando bons resultados com quedas, ele fez história dando à KTM sua primeira vitória no Mundial de Moto Velocidade, na Malásia. Com mais 5 pódios e, pasme, 7 zeros, Stoner conquistou o top 5 na temporada e subiu novamente para as 250 em 2005, de novo pela equipe LCR. Mas agora, mais preparado, Casey fez bonito, venceu 5 provas e foi o vice-campeão em uma temporada muito mais constante. Os resultados levaram Stoner à MotoGP com a equipe LCR, que também fez sua estreia na classe principal. Foi aí com aquela formação em pistas de terra e o estilo agressivo que o Casey Stoner, a gente pode dizer, chegou em casa. Ele já era um bom piloto de 250, mas as motos de cilindrada alta de fato eram a praia dele. Já na 2ª etapa e com uma moto satélite, Stoner mostrou sua magia, cravando a pole para o GP do Qatar. Na 3ª corrida, ele brilhou de novo, sendo derrotado na última volta por Marco Melandri em um duelo pela vitória no GP da Turquia, ficando em 2º lugar. Porém, Stoner ainda teve mais 7 zeros naquele ano, em algumas quedas incríveis, mas chamou a atenção da Ducati pela velocidade e o talento. E ali, contratando o australiano para 2007, a montadora de Borgo Panigale fez provavelmente seu maior acerto na MotoGP. A combinação entre Stoner, a Desmosed GP7, a primeira da era 800 cilindradas, e os pneus Bridgestone era imbatível. Tudo começou com sua vitória enfática no Qatar, abertura da temporada, na qual destruiu a concorrência e mostrou seu real potencial.
Se se imaginava que Stoner poderia lutar por vitória na Ducati em dias bons, a realidade foi muito melhor. Casey dominou aquela temporada, com 10 vitórias, 5 poles e 14 idas ao pódio nas 18 etapas. E além da corrida do Qatar, ficam outros 2 destaques. O GP da Catalunha, quando Stoner triunfou sobre Valentino Rossi e Dani Pedrosa em um duelo sensacional, e o GP da Austrália, sua primeira vitória após a conquista do título no Japão, com 3 provas de antecedência. A corrida marcou a última dobradinha da Ducati até 2016 e a primeira das 6 vitórias de Stoner em casa. E ali começava uma sequência dourada, né? Até o fim da carreira, o Stoner não soube mais o que era perder uma corrida na Austrália. 2008 começou com a mesma empolgação, com a vitória no Qatar. Porém, alguns problemas na Ducati acabaram complicando as atuações de Stoner até a 8ª etapa, na Inglaterra. Foi lá que ele venceu sua segunda no ano e iniciou uma sequência de 3 triunfos, que terminou no famoso GP dos Estados Unidos. Em Laguna Seca, o Casey foi derrotado pelo Valentino Rossi em um dos duelos mais incríveis no motociclismo que eu já comentei no outro vídeo, vai aparecer aqui em cima. Irritado com a agressividade do italiano na disputa, Stoner acabou por sentir a pressão e cair na liderança das 2 etapas seguintes, na República Tcheca e San Marino. O descontrole representou a perda do título para Rossi, mas ainda assim ele garantiu o vice com 6 vitórias, incluindo sua segunda na Austrália. Mas aí veio 2009 e o primeiro episódio de desgosto, a gente pode dizer aí, do Casey Stoner com a MotoGP. Casey venceu a primeira corrida do ano, de novo no Qatar, e interrompeu uma sequência de 7 vitórias de Valentino Rossi em Mugello, dando a Ducati sua primeira vitória no mítico autódromo italiano em uma prova de condições mistas. Porém, seu ano começaria a mudar na prova seguinte, na Catalunha. Enquanto Rossi e Lorenzo promoviam um dos grandes duelos da história, Stoner se arrastava mais atrás para terminar aquele GP no pódio. Após a prova, ele foi visto completamente esgotado no parque fechado e, quando perguntado, disse ter acreditado que não terminaria aquele GP, tamanho era o seu cansaço. Aquela fadiga estranha foi persistindo nas corridas seguintes. Stoner teve diagnósticos de anemia e gastrite, porém seu quadro não melhorava, e assim ele decidiu por fim parar sua temporada para entender o que estava ocorrendo com seu corpo. E aí, com um novo diagnóstico, agora de intolerância à lactose, ele foi obrigado a não correr em 3 provas para a recuperação. Foi aí que a Ducati pisou na bola e fez o que o australiano considerou no fim das contas uma facada nas costas. Em meio às incertezas, a fabricante decidiu contratar possíveis substitutos, entre eles simplesmente Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, rivais diretos do australiano. Ambos recentemente, inclusive, confirmaram que estiveram em conversas e próximos de assinarem com a marca. Apesar de ofendido ao entender a situação na época, Stoner deixou de lado o clima ruim e na volta afastou as dúvidas sobre sua condição física com uma sequência de 3 pódios seguidos, um segundo em Portugal, seguido de uma nova vitória na Austrália, sua terceira, e outra na Malásia. E poderiam ser 4 pódios se ele não tivesse cometido o erro mais bizarro da carreira quando caiu na volta de apresentação em Valência como pole position. Enfim, até os pilotos mais talentosos e mais velozes da história têm aí seus dias, seus momentos de vibração. Mas o clima ruim entre o Stoner e a Ducati estourou no início de 2010. Após o piloto cair na liderança no Qatar, chegar atrás do companheiro de equipe Nick Hayden na Espanha, algo que não ocorria no seco desde o GP da Alemanha de 2007, e cair novamente na França, o clima azedou de vez. O mau momento selou o fim da parceria entre Stoner e Ducati. Em julho, o piloto oficializou sua mudança para a Honda em 2011, mas ainda conseguiu 3 vitórias antes do fim do ano, em Aragon, no Japão e novamente na Austrália. E é importante dizer que o estilo de pilotagem agressivo do Stoner, usando o que a Ducati tinha de melhor na época, que era a aderência traseira, ele passava por cima da maior deficiência que aquela moto tinha, que era exatamente a aderência dianteira. Por isso que a gente via ele sempre virando a moto com a traseira de lado, algo que os companheiros dele de equipe na época, o Loris Capirossi, o Marco Melandro principalmente, e o Nick Hayden, não conseguiam fazer. E numa entrevista num podcast australiano há pouco tempo, que vale muito a pena se você entende inglês, eu vou deixar linkado aqui embaixo, ele diz que costumava sempre sair de traseira com a moto porque ele nunca teve confiança necessária na frente da moto, mesmo andando no asfalto, e que preferia virar usando a roda traseira, incorporando aí o jeito que se usa, né, no off-road, né, o flat track, o motocross, exatamente incorporando esse estilo para o asfalto. Ele fez funcionar. Um gênio, né, não tem outra palavra. Gênio que, além disso, também tinha outra característica: chegava mais rápido que qualquer outro piloto em seu limite. E quem diz isso é ninguém menos que seu primeiro chefe de mecânicos na Honda em 2006, Ramon Forcada, tricampeão com Jorge Lorenzo na Yamaha depois. Mas pro pesadelo da Ducati, que internamente acreditava que o Stoner já não era mais o mesmo piloto ali de outrora, de 2007,
ele se encontrou de fato na Honda. Na equipe na qual seu herói de infância, Michael Durham, dominou a MotoGP nos anos 90, ainda no teste de pós-temporada em Valência, com a moto de 2010, ele ficou em segundo, apenas 54 milésimos atrás do campeão Jorge Lorenzo, com uma Yamaha que o espanhol já andava há 3 anos. Ele liderou 2 dos 3 testes em 2011 e começou com tudo, faturando a vitória no Qatar com um hat-trick naquele ano. Mas aí teve a segunda etapa, que é um dos encontros mais famosos, pouco amistosos da carreira do Casey Stoner, exatamente com o Valentino Rossi mais uma vez. O italiano, na Ducati que era de Casey, o derrubou e teve que aguentar a fúria do australiano quando foi se desculpar na garagem da Honda após a prova. Abre aspas. Obviamente sua ambição ultrapassou seu talento, fecha aspas. Obviously your ambition outweighed the talent. Ambition was more than the talent. No problem. Disse o irônico Stoner sorrindo após bater no ombro de Rossi, que se queixava à época de dores no local ainda decorrentes de um acidente de motocross no ano anterior. Abre aspas. Como vai o ombro? Foi algum problema com ele? Fecha aspas. How's the shoulder? Is it okay? Is it okay? You have some problem with the shoulder? Perguntou Stoner de maneira sarcástica logo antes. Questionado sobre a recepção azeda a Valentino, o australiano disse que não gostou do fato de o italiano ter ido se desculpar de capacete e de maneira pública logo após a prova. Abre aspas, sendo seguido por todas as câmeras do paddock, fecha aspas. Stoner ainda disparou contra os fiscais de pista que ajudaram Rossi a religar sua Ducati e esqueceram dele. À época, os comissários presentes justificaram que achavam que a moto de Stoner não havia pagado. Algo mais incrível, porque uma moto dessas ligadas produz mais ou menos uns 130 decibéis. Ou seja, se ela estiver ligada, você vai ter certeza de que ela está ligada mesmo aí com outro barulho ambiente. Mas diferentemente de 2008, essa animosidade com o Rossi, até pela própria situação do Valentino na Ducati, não influiu negativamente na temporada do Stoner. Muito pelo contrário, nas 15 corridas seguintes, ele venceu 9 e terminou no pódio em todas, faturando o título no GP da Austrália, ocorrido no dia de seu aniversário e, é claro, com sua 5ª vitória seguida em Phillip Island após Lorenzo perder a ponta de um dos dedos no warm-up e não participar daquela prova. Vamos falar, apesar de 2007 ter sido um baita ano, 2011, na minha opinião, é a melhor temporada do Stoner na MotoGP. Além das 10 vitórias, ele também igualou o recorde de 12 poles do Michael Durham em 1997 e chegou no pódio em 16 das 17 etapas que valeram. Com a única que ele não chegou no pódio, sendo exatamente esse GP da Espanha pela falta de talento do Valentino Rossi. Enfim, dominador, apesar de ter terminado o ano com 17 pontos a menos. Mas vale dizer que, além do abandono, 2011 também teve um GP a menos, na Malásia, pela morte de Marco Simoncelli. E aí chegou 2012 e com uma novidade. A MotoGP voltaria para as 1000 cilindradas e teria para inflar seu grid as CRTs, motos com chassi protótipo e motor de produção, que eu já expliquei aqui em outro vídeo. Radicalmente contra a novidade, Stoner criticou duramente os rumos que o campeonato começava a seguir. Isso vem em meio a rumores recorrentes de que o australiano pudesse estar considerando se aposentar, devido ao fato de, nos bastidores, não suportar compromissos de relações públicas com a imprensa e patrocinadores. Porém, isso não era levado tão a sério pela maior parte das pessoas ali do paddock da MotoGP até o dia 17 de maio de 2012. Foi quando, durante a conferência de imprensa pré-GP da França, ele, como líder do campeonato, anunciou que estaria abandonando a MotoGP no fim do ano, para surpresa de todos os presentes. Stoner tinha 26 anos de idade ali, era o atual campeão, estava vivendo o melhor momento da carreira, então ninguém entendeu nada. Vou te falar mesmo, uma década depois, ainda não dá para entender muito bem, porque ele nunca foi direto falando sobre os motivos que levaram ele a parar. Além dos motivos esportivos ligados à MotoGP e o extra-pista trazido pela carreira de piloto, o nascimento de sua primeira filha, curiosamente no dia do aniversário de um grande amigo da família, e a morte de Marco Simoncelli também foram apontados como possíveis motivos. Mas na pista 2012 foi uma temporada que o Stoner foi obrigado a disputar com o Lorenzo e com a Yamaha. Depois de iniciar o ano perdendo em uma de suas pistas favoritas, Qatar, Casey deu o troco vencendo as 2 corridas seguintes, na Espanha e em Portugal, pistas onde ainda não havia vencido na MotoGP. Porém, os problemas de vibração de sua Honda fizeram com que sua campanha fosse de altos e baixos frente a um Lorenzo muito mais constante. Após sua 4ª vitória no ano em Laguna Seca, Stoner estava a 28 pontos de Lorenzo e dominava o fim de semana do GP de Indianápolis até um high side durante a classificação romper os ligamentos de seu tornozelo. O australiano, apesar de não ter feito a classificação inteira, ainda ficou em 6º no grid, correu no dia seguinte e chegou em 4º, mas devido à gravidade da contusão, ele foi obrigado a operar o local e ficou fora dos 3 GPs seguintes. Perdendo a chance de título, ele retornou para as 4 últimas provas e conquistou sua última vitória, onde mais se não em Phillip Island, a 6ª seguida.
e no mesmo final de semana em que teve a Curva 3 batizada em sua homenagem devido ao seu estilo inconfundível de fazê-la durante sua carreira com a roda traseira derrapando. Com o terceiro no GP de Valência, o piloto terminou sua carreira aos 27 anos para ir pescar em terceiro em seu último mundial. Mas a folga durou pouco, já que já em 2013 ele resolveu andar na categoria de acesso à Supercars. Supercars é a maior categoria do automobilismo da Austrália, e aceitou um contrato de piloto de testes na Honda, na MotoGP. Muitos acreditavam que Stoner, hora mais, hora menos, decidiria voltar a correr, pelo fato de testes oferecerem pouca ou nenhuma adrenalina para um bicampeão mundial. Porém, ele seguia dizendo que não retornaria. Mas, depois de se desiludir na Supercars após apenas um ano e passar 2014 apenas como piloto de teste, 2015 trouxe uma oportunidade de retorno. Após o GP do Qatar, abertura da temporada, Dani Pedrosa, insatisfeito com seu desempenho, decidiu que faria uma operação de síndrome compartimental, o famoso arm pump, quando o músculo do antebraço incha e dificulta a circulação de sangue no local, levando à perda de força. Stoner, quando soube da operação, se ofereceu à Honda na hora para substituir Dani. E aí você imagina, Stoner de volta numa moto de fábrica, andando do lado do Marc Marques. Imaginou? Pois é, mas nada disso aconteceu. Em uma decisão difícil de entender até hoje, a Honda esnobou Stoner e o preteriu, ficando com o japonês Hiroshi Aoyama. Eu vou repetir, Hiroshi Aoyama, em vez do bicampeão, citando que ele não andava há tempo demais de maneira competitiva e não conhecia os circuitos de Austin e Termas de Rio Hondo. E assim, procede o fato de que o Casey Stoner não testava tanto, não testava menos do que os pilotos de teste normais da Honda, mas com o talento dele, tudo que ele fez pela Honda, o fato de ter 3 GPs para se readaptar, realmente não dá para entender direito a postura da Honda naquele caso. Mas se você perguntar a minha opinião, tinha um caroço dentro desse angu. Ainda em 2015, com a crise técnica na Honda, Marc Marques diversas vezes disparou contra o australiano, dizendo que, abre aspas, estava claro que ele não poderia desenvolver nada, já que estava parado há tempo demais, fecha aspas. Era como uma crise para a gente ver quem não se dá com quem dentro de um ambiente de trabalho. A decisão da Honda fez tão pouco sentido nesse caso que eu até hoje acho que teve mais alguma coisa que a gente não soube oficialmente aí dentro dessa decisão. Enfim, eu pessoalmente acho que existe uma boa possibilidade dele ter sido vetado por outro motivo além dos citados. Provavelmente a ver com o Marc Marques, que era e é a maior estrela da Honda. O motivo eu não sei, mas as declarações da época e todo esse panorama aí político esquisito, então isso. O Stoner ficou descontente em ser preterido, e antes mesmo do anúncio oficial de Aoyama, tweetou confirmando o veto da Honda. No fim, a montadora deu a ele uma espécie de recompensa, colocando para correr as famosas 8 horas de Suzuka, principal prova de endurance do motociclismo. Porém, o que era para ser um prêmio virou um pesadelo após Stoner ter tido o acelerador travado chegando no hairpin da pista japonesa. O australiano fraturou a escápula e a perna no acidente e nunca mais participou de outra corrida na carreira. Descontente com a Honda, ele retornou para a Ducati em 2016 como piloto de testes e foi uma das forças que fez a montadora voltar a vencer na MotoGP do GP da Áustria daquele ano. Foi a primeira vitória da Desmosed desde o GP da Austrália de 2010 e a primeira dobradinha desde o GP da Austrália de 2007. Mas o Stoner ainda teve mais 2 oportunidades de correr pelo que se comentou na época. Uma foi substituindo Danilo Petrucci no início de 2016, após o italiano se machucar, porém ainda longe das condições físicas, Stoner não correu. Já depois, com a Ducati fazendo wildcard sempre que possível para testar e melhorar a moto, o australiano jamais mostrou interesse em competir de novo, apesar da intenção dos italianos. Em 2018, se sentindo escanteado pela Ducati, ele saiu e pendurou o capacete de vez. Atualmente, ele luta contra uma síndrome de fadiga crônica, que tem lhe impedido de praticar esportes como antes. Apesar disso, ele tem ido a algumas provas de MotoGP e foi um dos tutores de Pecco Bagnaia no título mundial de 2022, o primeiro da Ducati desde o seu, em 2007. Enfim, apesar de todo esse pós-carreira, é possível dizer que o Stoner esteja aí dentro do clube dos 27, ele que usou 27 a carreira inteira, se aposentou com 27, por que não estaria no clube dos 27? Para quem não sabe, foi curiosamente aos 27 que grandes músicos como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison e até Amy Winehouse nos deixaram, e com um legado que até hoje é relevante e inspira gerações mais novas. E Stoner, apesar de não ter morrido, também abandonou o esporte de maneira competitiva aos 27, e cá entre nós, podia ter feito muito mais, assim como todos esses músicos. Imagina mais quantas vitórias, quantos títulos o Stoner poderia ter conquistado. Imagina uma dupla de pilotos na Honda, Marc Marques e Casey Stoner. Enfim, vai ter que ficar imaginando porque a gente, infelizmente, nunca vai ver. A verdade é que Stoner falou várias coisas para defender sua saída da MotoGP e o fato de ter se aposentado cedo do motociclismo, mas nunca foi muito convincente em nenhum dos argumentos, na minha opinião. Enfim, Stoner era e é
Um gênio com um temperamento complicado, quantos não existem por aí? Muitos deles músicos, alguns deles nesse clube dos 27 que eu citei, assim como o nosso 27 da MotoGP. Você não entende esses caras, você só aceita eles. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!